Bom, estamos aí começando mais uma live, Terça das Mulheres e dos homens inteligentes que entram para saber do que elas estão falando, né? E o tema dessa semana é aquilo que estava todo mundo esperando, Carla Responde. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Cláudia, e ela pergunta assim: bom dia, o que quer dizer gravidez ectópica? Na sequência, tem uma outra parte da pergunta, mas eu vou responder uma de cada vez, para não confundir. Gravidez ectópica é simplesmente uma gestação que, em vez do embrião, né, ou seja, o espermatozoide e o óvulo, eles se encontram e são fecundados, gerando um ovo, não é dentro do útero, é na trompa, tá? E depois de uns 15 dias, de 10 a 15 dias, é que o movimento peristáltico da trompa empurra ele até o útero, onde ele implanta, tá? Quando acontece alguma zebra e esse movimento peristáltico não acontece, ou tem alguma fibrose dentro da trompa, essa gravidez, quando chega no tempo dela de implantar, ela não chegou no útero, ela implanta onde ela estiver. Se esse ovo voltou pela trompa e caiu dentro da cavidade, ela implanta no intestino, na bexiga, ela implanta e dá uma gravidez ectópica grave, porque pode dar uma hemorragia, né, e vai ter que ser operada, né? A gravidez não consegue gestar inteiro e gerar dentro do intestino, ali no intestino, na cavidade abdominal. Então, vai dar uma gravidez ectópica. Mas o mais comum é a gravidez ectópica nas trompas de falópio, tá? Por algum defeito dessa trompa ou por fibrose, por exemplo, uma laqueadura que era feita antigamente com a tal da amarração, às vezes eles não cortavam a trompa. E aí, naquele ponto, a célula espermatozoide conseguia entrar, porque ela é muito pequenininha, microscópica, ela fecundava o ovo, mas o ovo, que é maior, não conseguia passar de volta para chegar no útero, tá? Então, podia também ocorrer uma gravidez nas trompas, que é uma gravidez ectópica. Ou seja, concluindo, gravidez ectópica é uma gravidez fora do útero, fora do lugar onde deveria estar, tá? E aí a pessoa pergunta assim, essa é a pergunta 1, agora a pergunta 2 da Isa. Doutor, os traumas infantis têm relação com a experiência ruim com a maternagem? Olha, os traumas infantis, eles têm relação com tudo que acontece com a mãe, tá? Então, se ele é um trauma intraútero, ele tem a ver com aquela maternagem que aquela mãe está vivendo de uma forma complicada. Engravidou sem querer, tentou tirar essa criança, o marido não queria, largou ela sozinha, os pais que assumiram, ou os pais expulsaram ela de casa. Todos esses traumas que têm a ver com a mãe gestando, vai interferir nessa criança que está nascendo, tá? E depois, quando a criança nasce, o parto é uma outra fase de da trauma ou não, tá? Então, por exemplo, respeitar a hora da criança nascer, não tirar a criança porque o médico vai viajar, ou porque a mulher não aguenta mais ficar com o bebê dentro da barriga, ou porque já deu o tempo e alguém falou que está na hora de nascer. Espera o neném entrar em trabalho de parto, a não ser que tenha uma patologia que está colocando esse bebê ou essa gestante em risco. Aí sim a medicina deve intervir, tá? Mas tirar o bebê antes da hora, sem necessidade, causa um trauma nessa criança. E o trauma é, a pessoa nasce e não sabe tomar decisões na vida. Ela fica sempre dependendo que alguém tire ela dali, entendeu? Então, ela tem dificuldade de ir para a vida. E a segunda situação é não permitir que esse bebê, após entrar em trabalho de parto, passe pela dificuldade do canal do parto. Porque o canal do parto é a mais difícil experiência que um ser humano pode passar. Ele tem 3 quilos e pouco, vai passar por um buraco bem pequeno, tendo que fazer aquilo dilatar, tendo que fazer a cabeça espremer, sem saber se ele está nascendo ou se ele está morrendo. Porque ele não sabe que do lado de lá tem uma mãe esperando, tem um médico, tem uma cama, vai ter roupinha, vai ter amamentação. É uma experiência que ele está totalmente no escuro. E quando a criança passa por essa experiência, primeiro, decidir a hora de nascer. Segundo, passar pelo canal do parto e enfrentar um parto normal, que é difícil para a criança e é difícil para a mãe, mas é muito importante para a criança, tá? Se ela não fizer isso, ela vai ter dificuldades de enfrentar os problemas que vão aparecer na vida dela, entendeu? Os problemas pequenos que qualquer criança que nasceu de parto normal tira de letra, ela empaca,
diante de qualquer problema, ela empaca. E fica esperando alguém tirar ela dali, tá? Isso não se aplica para aquela mulher que entrou em trabalho de parto, o neném dilatou, a gravidez desceu lá, o bebê está coroando, entrou em sofrimento fetal agudo e teve que fazer uma cesárea de urgência, tá? Porque nesse caso, a criança passou pelo processo, entendeu? Ela enfrentou o processo, mas ela precisou de uma ajuda para sobreviver. Aí tá tudo certo, tá bom? Agora, uma criança, ela vai continuar traumatizando até os 5 anos de idade, que é a fase de molde que a gente chama, tá? O que é a fase de molde? Você primeiro é preparado, é temperado dentro do útero da mãe. Depois você passa pelo processo do nascimento, que é um processo difícil, mas que a criança vence, que é o parto normal. E depois ela vem para o colo da mãe, onde ela é moldada pela mãe. Só pela mãe? Não, pela mãe e pelo pai, mas principalmente pela mãe, porque as primeiras fases da vida, que é a fase oral, fase anal, é a mãe que é a que influencia essa criança. O pai, ele vai entrar como uma figura mais importante na fase genital, que é um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, aí, em toda essa fase, tudo que acontece naquela família, tá, vai gerar traumas positivos ou negativos, né? Coisas positivas ou negativas. As negativas vão gerar traumas nessas crianças, tá bom? E quando essa mãe tem uma dificuldade com a maternagem, ela não gosta de ser mãe, ela não achou legal ter um parto normal, ela achou nojento, ela detesta amamentar, criança é um saco, eu não gosto de cuidar de criança pequena, é porque a maternagem dela foi ruim. A mãe dela, ou a avó dela, ou as gerações anteriores, não tinham prazer em ser mãe. E aí sim, essa criança vai crescer desde pequenininha com a sensação inconsciente de que ser mãe, maternar, tá, é uma coisa ruim. Não é só de mãe, de criança feminina, tá? A criança masculina também cria a sensação de que não é legal gerar descendentes, gerar filhos, porque dá muito trabalho, ok? Então, é importante dar um modelo, dar um exemplo, dar uma... falar positivamente sobre a experiência da maternagem para você colocar na cabecinha do seu filho uma boa maternagem para um dia ele conseguir também gerar descendentes, tá bom? E a paternagem não é só com a maternagem, além disso, modelo de relacionamento de casal e mundo adulto e saudável. Então, gente, não é só com a maternagem que a criança tem problemas. Ela vai ter problema também com a paternagem, ela precisa ter bom modelo de casal, tá? Tudo isso é muito importante para que a criança nasça com bons modelos e consiga ir para a sua vida de uma forma tranquila, tá bom? Então, o mundo adulto, no entorno da criança, precisa ser um mundo adulto saudável. Os pais precisam estar na função pai e mãe adultos, e não infantilizado, senão é uma criança cuidando de outra criança, ok? Bom, vamos lá. A terceira pergunta é da Pati, e ela diz assim, doutora, quais seriam as consequências sistêmicas para uma mulher que decide abortar, seja um feto incompatível com a vida ou mesmo saudável? Então, as consequências para a mãe. Tudo tem a ver com o referencial, tá? E com a lei do pertencimento. Na lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Então, não interessa que você engravidou com 16 anos de idade, achou que não estava pronta para maternar, que você não ia poder ajudar essa criança a ter uma vida boa, e você resolveu abortar. Ou seja lá qual foi o motivo que você abortou, tá? Essa criança existiu e mudou o destino da sua vida. Você teve que tomar uma decisão extremamente importante, que é a decisão de ficar ou não ficar com essa criança na tua barriga, de gerar ou não gerar um filho. E isso faz com que qualquer um amadureça. Isso gera um transtorno, gera um sofrimento, isso envolve a família, envolve o pai e a mãe dessa criança. Então, tudo que muda o destino da gente pertence à família da gente, tá? Então, esse filho, com amor, precisa ser incluído na família. Se essa criança vem de uma
vamos falar primeiro, né, de um ano embrionário, uma gestação anembrionária. Essa precisa também incluir. Há controvérsias. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Eu digo que sim. Por quê? Porque o teste de gravidez deu positivo. Esse casal comemorou aquela gravidez. A família foi impactada com a vinda de mais um. E depois, na evolução, apareceu que o bebê não existia, que era um ovo cego. O ovo cego é uma gravidez que começa, mas o embrião não se desenvolve, tá? Então, na verdade, não houve uma vida, porém, houve na família a representação de uma vida. Então, para mim, conta. Algumas pessoas que trabalham com constelação não contam isso como um aborto, tá? Como uma vida que veio e aconteceu. Mas eu conto. Por quê? Porque envolveu emocionalmente essa mãe e esse pai. E quando vier a próxima gravidez, a pessoa vai ficar com medo de acontecer de novo o que aconteceu com a gravidez anterior. Então, essa gravidez existiu, essa pessoa existiu, essa ideia de um filho existiu, tá? Então, o que acontece com essa mãe? Ela precisa incluir. Se ela não incluir, ela vai ficar eternamente se culpando. Pode não ser uma culpa consciente, mas pode ser uma culpa inconsciente, tá? Que vai provocar uma série de problemas nela, até endometriose, tá? Até endometriose, que é aquela doença que atrapalha a mulher a gestar filhos. Então, ela pode ter uma culpa por algum aborto que ela provocou no passado, e com o decorrer da vida, ela desenvolve aí até uma endometriose, tá? Então, as consequências é essa culpa, essa dificuldade de maternar da próxima vez de uma forma tranquila e saudável. Então, ela pode engravidar de novo depois de uma perda ou espontânea ou provocada e ficar naquela neura, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou ser punida? Será que isso também vai acontecer nessa gravidez? E isso pode ter consequências sérias para o psique dessa mulher, para o emocional dessa mulher, e é lógico que todo o emocional dessa grávida interfere também naquele bebê que está lá dentro, tá? Então, são as consequências. Agora, físicas, consequências físicas na saúde de uma mulher, não tem, contanto que tenha sido um aborto limpo, que a gente chama, tá? Um aborto feito com médico, de uma forma adequada, pelos motivos adequados. Porque antigamente, e ainda hoje no Nordeste, em lugares muito pobres, no Norte, no interior do país, a gente sabe que tem pessoas que são aborteiras. Elas provocam o aborto, mas sem aquela higiene que deve ter dentro de um hospital, dentro de um consultório. Então, colocando coisas, líquidos dentro do útero da mulher, né, para provocar aquele aborto. Isso pode dar consequências sérias, como endometrite, pode dar também hemorragias, ela pode perder o útero, ela pode ter uma septicemia, tá? Um monte de coisa pode acontecer. Então, as consequências são essas, tá? A quarta pergunta é da Ana. Em alguns casos, o melhor para o bebê não é nascer? Seria anencéfalo ou existe outros casos? Poderia dizer que são? Deixa eu entender aqui. Olha, anencéfalo é um bebê que é incompatível com a vida, mas ele se desenvolve. Enquanto as necessidades de sangue, de oxigênio, de funcionamento estão vindo através da mãe, a criança se desenvolve. Mas a hora que ela nasce, se ela não tiver o cérebro para comandar o funcionamento do corpo da gente, ela não sobrevive, anencéfalo não sobrevive, tá? Se ela tiver uma microcefalia, tá? Ela sobrevive, porque às vezes aquele pedacinho de cérebro consegue comandar algumas funções básicas e ela sobrevive. Nunca vai estudar, nunca vai ser um gênio, nunca vai ser uma criança normal, mas ela sobrevive algum tempo e a maioria morre precocemente, tá bom? Ana, eu não entendi direito se a sua pergunta era essa, tá? Se o melhor é nascer. Se o melhor é nascer. Eu tô achando que alguém da equipe tá me ligando por algum motivo, porque, enfim, eu não posso agora atender, vou ter que continuar, tá? Gente, só me dá um alô aí se para vocês está tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que o pessoal está ouvindo. Aqui no Instagram também ninguém reclamou. Enfim, vamos seguir, tá? Então, vamos lá. A Ana Paula pergunta assim, em alguns casos, o melhor para o bebê não é nascer? Então, vamos lá. Não necessariamente. A decisão
de segurar uma gravidez de um anencéfalo ou não, é da mãe, gente. É da mãe e do pai, né? E se a lei já permite que, se for um anencéfalo sem condições de sobrevida, a lei permite que a mãe interrompa essa gravidez. Mas a decisão não é sistêmica, a decisão é de cada um, tá? É como a pessoa vai interpretar, como ela vai dar um referencial, entendeu? Como ela vai dar um símbolo para ter ou não ter esse bebê até o final. Então, isso envolve até religião, e eu não vou tratar desse assunto aqui, tá bom? Lógico, existem outros casos que são incompatíveis com a vida, algumas síndromes incompatíveis com a vida, e que as mulheres, às vezes, decidem por ter a gravidez até nascer, sabendo que essa criança não vai continuar. E tem médicos que orientam a possibilidade dela interromper a gravidez por aquela síndrome ser incompatível com a vida. É a mesma situação do anencéfalo, ok? Bom, a quinta pergunta é da Carla, e eu vou responder. Eu nem vou falar o sobrenome, porque, né, eu acho que, assim, às vezes a pessoa nem faz a pergunta para não ter o nome exposto. Eu prefiro falar só o primeiro nome. Gostaria que me falasse sobre a diabetes. Meu menino de 12 anos foi diagnosticado com diabetes e estou querendo saber mais. Simbiose doentia, relacionamento melado, grudado, necessidade de identidade. Pois é, Carla, você está muito bem orientada, né? A diabetes gestacional, ela tem muito... Diabetes infantil, né, que é tipo 1, que aparece em torno aí dos 8, 9 anos de idade, até um pouco mais ou um pouco mais cedo, né? Um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, ela tem a ver, sim, na medicina, com uma falência do fígado de produzir a insulina. Então, ela fica insulino dependente o resto da vida. Isso é a parte médica. A parte sistêmica, o que tem a ver? Mães que ficam colocando o filho como se fosse a vida dela e gruda demais nessa criança, entendeu? Ela fica dando para essa criança aquilo que a criança dela não teve. Ela não vê as necessidades da criança. E tem muita mãe, gente, até em situações de separação de casal, que os pais não pensam no que a criança está pensando. Eles não olham para a necessidade da criança. Eles olham para a necessidade deles. Eu não gosto mais, eu não quero continuar casado, eu separo e os filhos vão ficar para mim, eles são meus. Uma das formas da criança que não consegue externar o que ela está sentindo é adoecer, tá? E a diabetes é uma das doenças que aparece muito em conflitos entre casal que estão para se separar, tá bom? Então, o que fazer? Muito simples. Dá para esse filho o que ele precisa, a quantidade de amor que ele precisa, a quantidade de presença que ele precisa, tá? E é lógico que não vai ser corrigindo isso agora que ele vai deixar de ser diabético, porque o defeito lá no fígado já existe, tá? Ele vai ter que se cuidar, mas sem dramatizar. E quanto mais você fizer ele se sentir especial, né? Porque por ser diabético, eu vou cuidar mais, eu não vou deixar brincar, eu vou super proteger, isso só vai atrapalhar a vida dessa criança. Você tem que ensinar esse seu filho com 12 anos que é uma doença que ele vai conviver com ela, que tem muita gente que tem diabetes desde criança e se forma, casa, tem filho e morre de velhice. Mas ele vai ter que ter sempre um cuidado com a alimentação, com uma vida saudável e sistemicamente para ele não repetir a história do grudar, da simbiose, porque senão você sai e ele vai grudar em outra pessoa, numa namorada, numa professora, numa amiga, entendeu? Num irmão. Então, a ideia é orientar o teu filho no sentido de que ele precisa receber das pessoas o suficiente, como todo mundo, e não super proteger essa criança por causa da diabetes, ok? Doutora Carla, como fazer para conseguir trazer o equilíbrio e integrar o masculino e o feminino dentro, quando o modelo não foi saudável? Gente, é buscar modelos saudáveis fora da família de origem. As pessoas acham que a gente tem que ser fiel, 100% fiel à família de origem. Então, se a minha mãe foi uma mamãe, eu vou ser uma mamãe. Se o meu pai foi um alcoólatra, eu vou ter que ser um alcoólatra. Não, lógico que não. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma postura que chama criança adaptada submissa. Faz tudo que os pais querem, a gente assimila, olha o modelo dos pais.
E tem o rebelde, criança adaptada rebelde, que vê o que os pais fazem e se rebelam. Eu não quero, não vou fazer nada desse jeito, eu vou fazer tudo diferente de vocês. Os dois são criança, os dois são os dois lados da mesma moeda. Quando a gente faz 18, 19, 20 anos de idade e vai para a vida, a gente precisa aprender a utilizar os dois, a submissão e a rebeldia, entre aspas. Ou seja, a postura do adulto, tá? Que diz, isso sim, eu vou levar de vocês, isso aqui foi saudável, isso não, isso aqui eu não vou levar de vocês, isso aqui é ruim para mim. E eu vou buscar em outros lugares um referencial mais saudável do que esse, tá bom? Então, o que fazer para integrar o masculino e o feminino dentro da gente quando não teve um bom modelo é buscar modelos melhores fora e permitir-se, como adulto, dizer não para as coisas que os seus pais não fizeram bem feito, tá? E dizer sim para as pessoas que vão te ajudar a integrar dentro de você um masculino e um feminino mais forte, tá? E uma das formas de fazer isso é estar em contato, estar mais próximo de pessoas que você admira como homem e como mulher, tá? Eu e o Fernando somos um modelo de casal e a gente fica muito feliz de ser esse modelo, esse exemplo para tantas pessoas. E exatamente, se você não teve um bom modelo de pai e de mãe, busca fora, tá? Vem para o Ibrax, vem fazer curso, vem fazer terapia, vem fazer alguma coisa que vai te ajudar a fortalecer o seu masculino, tá? A pegar em outros lugares, que não a família de origem, um modelo mais saudável. Você não tem que morrer com o teu modelo doentio, tá bom? E olha, eu coloquei uma coisa aqui, e eu estava esquecendo de falar. Às vezes, esses modelos que não são saudáveis, do masculino e do feminino, eles não vêm só de pai e mãe. Às vezes, eles vêm de 7 gerações anteriores e ainda influenciam as gerações atuais, tá? Então, às vezes, o modelo ruim veio de tão lá atrás que não dá nem para responsabilizar o seu pai ou a sua mãe, porque eles também foram impactados por esse modelo ruim de maternagem, modelo ruim de masculino, modelo ruim de feminino, modelo ruim de casal. O que você pode hoje é fazer alguma coisa com o futuro. Eu sempre falo isso. O passado, gente, está morto. Não tem como voltar lá e resgatar o que os teus pais fizeram, o que teus avós, bisavós fizeram. Ele não tem como você também ir lá na frente para mudar o futuro, porque o futuro ainda não nasceu. Você só tem condições de mudar o que vai acontecer na tua vida se você mexer no teu presente. Hoje, não espera. Faça hoje alguma coisa por você, alguma coisa pela sua família, alguma coisa que vai te ajudar a pôr limite no que é passado, sabe? Pôr limite naquilo que não foi legal da tua família e construir algo mais saudável para a próxima geração, para o futuro. Nossa, se a Lucy estiver me ouvindo, ela vai falar, Carla tá gritando. Eu vou diminuir meu tom de voz, tá? Então é isso aí, gente. Agora, a outra pergunta é da Bia, a Bia psicanalista. E quem foi adotado e a vida inteira tratado como inferior por causa da sua origem? Olha que interessante, Bia. Eu já tive várias pessoas que são adotadas que estragaram a sua vida porque foram super protegidas. Olha só, o contrário do que você está colocando. Então, o que é o saudável? É a pessoa que foi adotada ser rejeitada, ser inferiorizada por ter vindo de uma origem inferior ou de uma origem diferente, tá? Ou ela ser super valorizada, virar o reizinho da casa, receber tudo, ser protegida dos outros irmãos, só porque ele é adotado. Nem uma coisa e nem outra. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Os filhos precisam receber dos pais o suficiente para ir para a vida. E não interessa se são filhos adotivos ou se são filhos biológicos, tá? Isso se aplica para os dois, tá? E o que fazer hoje, que você já passou por todo o processo da adoção, está chateada, foi inferiorizada, foi maltratada, o que fazer com isso tudo? Hoje, como adulta, você dá um novo referencial. Você olhar se o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Você olhar e dizer assim, puxa vida, provavelmente por amor eu fui adotada. Por amor dos pais que estão me adotando e por amor dos pais que me entregaram, porque não é fácil entregar um filho. Às vezes as pessoas dão para adoção porque elas sabem que não terão condições de dar uma condição de vida adequada.
Então pare e pense, será que teria sido pior se você não tivesse adotado? Se você não tivesse sido adotado, né? Será que você não estaria numa situação mais atrapalhada ainda, com pais usuários de droga, sei lá o que pode ter acontecido, né? Então, em vez de ficar olhando aquilo que não foi perfeito para você, olha o que de bom você pode pegar disso, tá? E aí você vai conversar com a tua criança interna, porque a que fica chateada e se sente inferiorizada pela origem não é o teu adulto, é a tua criança interna. E se o teu adulto conseguir falar para a tua criança interna o quão linda ela é, o quão amada ela é por você, tá? O quanto você a respeita, o quanto você respeita a origem de onde ela vem, esse sentimento de inferioridade, de mal-estar, que um dia você carregou porque fizeram isso com você, vai sumir e a tua criança vai encontrar essa paz de espírito. Então, se você está perguntando de você ou de alguma cliente, porque você trabalha com psicanálise, é isso que você deve fazer com esse cliente. Fazer ele olhar para a dor da criança que foi adotada, que foi inferiorizada, que teve a sua origem questionada. E esse adulto vai dizer para essa criança, hoje, eu sou seu pai, não interessa nem quem gestou você e nem quem adotou você, porque hoje eu sou seu pai e tua mãe, e eu te valorizo, eu te levo para onde você quiser, para você ser feliz. A tua origem é o que nos faz, eu amo a nossa origem, você vai falar isso para a tua criança, ou o teu cliente vai falar isso para a criança dele, ok? Então a dica é essa. E aí tem outra coisa que eu escrevi aqui, que é assim, olha, não dá para mudar como as outras pessoas me tratam. Eu vou me tratar de forma mais saudável. Eu não tenho como interferir em como as pessoas que me adotaram, as pessoas da escola, os meus amigos, o meu marido, como eles me tratam. Mas eu tenho como interferir como eu me trato, tá? E essa é a grande sacada para quem tem qualquer trauma, não só o da adoção, tá? É você, adulto, ouvir os problemas da sua criança. É você saber se tratar bem, que é uma outra forma de falar o que eu acabei de falar, tá? A Geovânia, ela estava presente no evento de BH, e a pergunta dela é, eu tive um câncer de mama em 2019, e o meu maior medo é ter uma recidiva. Primeiro lugar, Geovânia, eu espero que você esteja me ouvindo, tá? Medo é desejo, já dizia Freud, tá? Por trás de um grande medo, tem um grande desejo. Então, eu espero que você ouvindo isso, vai se tratar. Faz uma constelação comigo, com o Fernando, com a Luísa, com a Carol, com quem você quiser, para você olhar qual é a raiz desse medo. Porque lá no fundo, no fundo, no fundo, tá? Pode existir um desejo de adoecer novamente, de ter uma recidiva, para continuar sendo visto, tá? Porque a doença, ela te traz um recado, a doença é uma amiga, ela fala para a gente o que a gente precisa ouvir, ela diz para a gente o que a criança da gente está sentindo, tá? Então, em vez de ter medo, seja corajosa, olha para a doença com coragem e fala para a tua criança que você vai resolver todos os problemas emocionais que vocês têm para que ela não precise recidivar de novo o câncer para você olhar para ela de novo. Deu para entender? Mas vamos continuar aqui. Mesmo assim, eu não consigo me cuidar como eu deveria, fazer atividade física, dormir bem. Mesmo sabendo do que eu preciso fazer para diminuir o risco de recidiva, eu não consigo sair dessa autossabotagem. Vai fazer uma constelação, a raiz não é isso, a raiz está aqui, ó. Tem algo lá atrás acontecendo. Refleti muito sobre o motivo de não conseguir me cuidar melhor, e acho que é porque eu gostei de estar doente para receber a atenção das pessoas. Você já deu a resposta, tá? Só que isso é uma sacanagem com a tua criança. É uma sacanagem com a tua criança. Ela merece ter uma vida saudável. Parece loucura isso, mas acho que inconscientemente eu gostaria de ficar doente de novo para receber essa atenção. Pronto. A resposta que eu dei foi exatamente a que você já se conscientizou. Mas eu vou chamar a tua atenção para isso. Essa criança que tem dentro de você, que tem 5 aninhos de idade, merece uma vida melhor. Se ela fosse uma criancinha mesmo pedindo ajuda, eu tenho certeza que você não teria coragem de deixar ela morrer à míngua. Você faria tudo para cuidar dela. Levaria ela para se alimentar bem, para fazer atividade física, para estudar, para dormir na hora certa, e faria o melhor possível por ela.
faça. Você é pai e mãe dessa criança. Ela merece um destino melhor do que esse que você está programando para ela, tá bom? E quem tem que olhar para ela não são os outros, é você, tá? Bom, às vezes eu me sinto exausta da rotina e das coisas que eu mesma escolhi. Dá vontade de largar tudo. Demora um tempo para me livrar dessa sensação e ela volta. O que eu faço? Bom, se você identificar a vida doentia que você está vivendo e você desenvolver uma outra mais saudável, você vai se livrar de toda essa sensação de peso e de dificuldade, tá? Às vezes a gente põe na cabeça que a gente vai fazer uma profissão e entra na profissão e chega à conclusão de que deu, eu não quero mais, eu não estou gostando do que eu estou fazendo, mas fica com preguiça de fazer uma transição de profissão. E aí você vai ficar procrastinando, gastando a sua energia, que poderia ser colocada numa nova fase, num novo ciclo, numa nova profissão, num novo projeto de vida, você fica colocando nesse desgaste emocional. Então, a minha dica para você é: tenha coragem de falar não para aquilo que não serve mais. Tenha coragem de deixar fechar um ciclo para começar um novo ciclo, mas não na mesmo nível. Você deve fazer de uma forma espiral, para que a cada ciclo que você fecha, você dá um passo para cima, e a gente chama de salto quântico, para você começar num novo nível de ser, tá? De ser profissional, de ser como pessoa, e aí todo esse cansaço seu vai desaparecer, ok? A 10ª pergunta está terminando, viu, gente? Eu não costumo comer chocolate. Quando eu como, já sei que eu estou na TPM. Por que essa variação hormonal causa essa vontade de comidas calóricas? Gente, aí é uma pergunta que envolve todo um conhecimento médico, tá? Mas existe sim uma necessidade de você ingerir alguns alimentos que contêm substâncias que te deixam mais animadas, mais empolgadas, que estimulam as endorfinas do teu corpo, tá? Para compensar a ação maléfica da progesterona alta que causa toda aquela TPM. A grande responsável pela TPM é a progesterona alta. E o estrogênio, que vem quando você está ovulando, ou seja, longe da menstruação, é responsável por aquela alegria, aquele tesão, aquela coisa gostosa que a gente sente nos dias que a gente está fértil. A gente se sente mais bonito, o olho da gente brilha, a gente fica viçosa, tá? Isso é estrogênio. E progesterona é um hormônio que dá todo esse mal-estar, tá? E que gera essa TPM. Então, alguns alimentos podem melhorar essa fase da TPM, a atividade física pode melhorar essa fase da TPM, e a tua autoestima também. Você falar para a tua criança, relaxa, eu te autorizo ficar meio chata nesses dias, daqui a pouco vai passar, e você deixar de dramatizar esse problema, tá? E é lógico, não abusar desse chocolate, porque para o organismo, a sensação de você comer um quadradinho é a mesma de comer uma barra de chocolate, tá? A diferença é a compulsão que você tem lá mental, né? Que vem de algum trauma infantil, alguma coisa que te foi proibida no passado, falta de amor, falta de carinho, né? A tal da diabetes, falta de doce, né? Doce é amor de mãe, e hoje você precisa ser pai e mãe da tua criança, e você acolher essas dores dessa criança, tá? E aí essa criança não vai precisar comer uma barra de chocolate. Um quadradinho já vai ser o suficiente, tá bom? Agora a outra pergunta. Às vezes me sinto... já respondi essa. E quando não temos uma rede de apoio para para poder gerar filhos, ajuda no pós-parto? Como é que é? E quando não temos uma rede de apoio para poder gerar filhos e ajudar no pós-parto, no caso, nenhum parente próximo, somente o parceiro, teria alguma sugestão? Olha, primeiro, família de ambos os lados, pai e mãe, investigar o porquê dessa situação. Por que você chegou nesse ponto da sua vida e não tem uma rede de apoio, né? Será que a energia de vida dessa família foi diminuindo de tal forma que só sobrou você?
Ou será que essa família de origem, ela está crescendo e está evoluindo, mas ela está distante de você? Isso é importante de você diagnosticar. Se é uma situação onde você vem de uma morte de família, tua família está toda morrendo, você é filha única, seus pais já morreram, não tem primo, foi acabando todo mundo, e você casou com um cara que também tem poucas pessoas para ajudar nessa rede de apoio, você tem que olhar e entender que você vai se esforçar muito, porque você não está brigando para cuidar de uma criança, você está brigando para que uma família toda não morra, tá? E aí vai vir uma força de leão em você. Você e seu parceiro vão se ajudar, você vai poder contratar uma pessoa que é uma rede de apoio paga, já que você não tem uma rede de apoio. Você pode perfeitamente contar com amigos. Eu mesmo já ajudei a cuidar de filhos de amigos meus, sem dificuldade nenhuma. Eu já passei por isso, já precisei de ajuda também. Então, você pode, e sem culpa, colocar essa criança também meio período numa escolinha, numa creche, num lugar que vai aliviar um pouco para você e para o teu marido conseguir trabalhar, arrumar a casa e fazer outras coisas, tá? O que você deve sempre lembrar é que é nobre, muito nobre a pessoa que tem coragem de gestar um filho para dar continuidade no amor da família, ok? Bom, gente, e assim eu termino as perguntas de hoje. E deixa seu like se você gostou e compartilha essa live com mais pessoas, tá bom? Tchau, gente, um beijo!